pessoal, então a gente vai começar o bate-papo aqui, tá? Sobre o tema, vai ser a gestão de operações do Lean Manufacturing dentro do conceito da indústria 4.0, principalmente japonesa, onde o professor Guinato conhece, faz visitas anualmente ao Japão, tá? Para quem ainda não conhece, o professor Guinato vai se apresentar um pouco, tá? Sendo rápido, que o currículo do professor é gigante aí, Não, que isso. mas ele vai ter um conhecimento vasto, tá, pessoal? E aí, eu sugiro quem gosta de gestão da produção, quem gosta da engenharia de produção, da gestão de operações, chama um amigo aí, ó, vai nesse aviãozinho aqui na setinha, marca aí pelo menos umas 10 pessoas, convida aí para essa live, que eu acho que vai ser de muito conhecimento para muita gente. Então, se você tem um amigo aí que gosta de gestão de operações, do Lean Manufacturing, da engenharia de produção, chama aí, pega esse aviãozinho, essa setinha aqui, que vai ser bem bacana esse conhecimento, tá? Ô, Guinato, queria que realmente você apresentasse aí um pouco, só para quem não conhece, tá? Falar um pouquinho da Ah, sua carreira, legal. da sua trajetória, para que a gente possa Bacana. iniciar o nosso bate-papo. Claro que sim, bem rapidamente. Quanto tempo a gente se conhece, Aldersan? Uns 15 anos, pelo menos, né? Por aí. Entre 15 e 18 anos. 18 anos Que aí, ó. legal. Tem Só tempo já. 18. Tempo passa, né? E não se apavora aqueles que notaram a barba. Isso aqui é barba de Covid-19, viu? Tá certo. Isso Tá aqui, bom, acredito. isso aqui tomou conta de mim nesses últimos 4 semanas, que eu voltei de Tóquio às pressas, né? Tá lembrado, deve ser que eu comentei, acho que os colegas, os É, amigos souberam, eu fui para Tóquio, para o Japão, para a 7ª missão técnica, em final de fevereiro, para ficar por lá 21 dias, 3 semanas. A missão dura 9 dias, mas eu ia ficar mais tempo, como sempre faço. 21 dias, acabou se tornando cada vez mais grave. Eu cheguei em Narita, em Tóquio, e aí as coisas começaram a se agravar, toda a minha programação cancelada, ou seja, para resumir a história, uma estada que estava programada para 21 dias, cheio de programação, cheio de coisa bacana para ver e para fazer. Eu tive que abreviar e correr, voltar às pressas para o Brasil e fiquei 4 dias só lá. E aí, chegando aqui, né, sem saber muito o que fazer, porque ainda as coisas estão desencontradas. Um mês atrás, ainda mais ainda, eu fiquei em quarentena desde o dia 2, quando eu cheguei de Tóquio, eu estou enfiado dentro de casa, né? Então, isso aqui, essa barba aqui é das 4 semanas aí do Covid-19. Mas ela vai legal, se tá na embora logo, moda. logo. Tá na moda agora, Barba. Assim que puder sair de casa, eu arranco fora para ela ir embora junto com o Covid, junto com o coronavírus. Bom, gente, Beleza. deixa eu dizer o seguinte para vocês, bem rapidamente. Eu não vou tomar muito mais o tempo de vocês. Eu me chamo Guinato, né, Paulo Guinato. Eu sou engenheiro metalurgista e aí a carreira enveredou, tenho 35 anos de experiência profissional. Os últimos 27 desses 35 eu estou militando nessa área de gestão de operações com foco específico com Lean System, né? O sistema Toyota de produção. Foi por isso que eu fui para o Japão 26 anos atrás para me especializar e mergulhar ainda mais profundamente nesse modelo. Vivi 4 anos lá, fiz doutorado lá em engenharia de sistema de manufatura. Voltei para o Brasil em 98 e tenho militado assim, né, em indústria e nos últimos 17, 18 anos agora como consultor e professor universitário também. Eu devo dizer que assim, eu estou muito contente porque a Leanway Consulting, agora a empresa de consultoria que eu dirijo, ela já, esse ano, completa 18 anos e ela já tem uma estrutura que pequena, uma pequena empresa de consultoria, modestamente, mas já está numa condição que ela me permite também atuar em algo que assim, é a minha paixão, né? É a academia. Ensinar, né? Lecionar, pesquisar, orientar, é um negócio que me apaixona. Então, isso aqui que eu estou fazendo agora é um pouquinho dessa frente que está se abrindo, que eu estou retomando, que é a questão da pesquisa acadêmica, a atuação acadêmica. Então, isso que eu vou trazer para vocês, ela tem, claro, um cunho de aplicação prática, né, como consultor, na minha lida como consultor, mas muito revela aqui do meu interesse acadêmico no tema, né? E temas relacionados à gestão de operações, o Lean System. É basicamente isso, gente. Então, assim, um pouquinho de mim é isso. Como eu disse há pouco, eu tenho ido com frequência, todo ano eu vou para o Japão para as missões técnicas, né? Conduzir um grupo de colegas e interessados em aprender um pouquinho, né? Com os japoneses, com a Toyota e com outras empresas que são referência também. E isso tem sido assim um ponto forte, né, da minha atuação, assim, essa ligação com o Japão, a ligação que a gente da Yama, tem uma parceira muito legal que nos entra, né, com novidades. Uma delas é
essa interação do sistema Lean com a indústria 4.0. Elderson, por favor, acho que é isso aí. Aí, por favor, você como o condutor aí dessa nosso bate-papo e das interações, fique à vontade. É o seguinte, pessoal, a ideia aí, a gente batendo papo com o Ginato, a ideia é falar um pouco sobre o Lean Manufacturing, né, no Japão, onde realmente surgiu o berço do sistema teórico de produção, onde o Ginato tem um laço aí muito forte, e a indústria 4.0 e tentar ver o contexto dessa metodologia, como vai ser a metodologia Lean Manufacturing dentro da indústria 4.0, porque já se fala muito de indústria 4.0, né, com toda a parte tecnológica, mas nós aqui queremos, o objetivo é o olhar do gestor da produção, né, do engenheiro de produção, da pessoa do Gemba, do manufacturing, qual é a visão dele, qual é o olhar dele dentro do Lean Manufacturing, das metodologias de produtividade dentro da indústria 4.0. Então, mas para iniciar, eu queria, assim, na sua visão, como está o Lean Manufacturing em termos de competitividade, em termos no Japão, no Brasil? Você conhece bem o Japão, você conhece o Brasil? Perfeitamente. Como é que está o Japão hoje em termos de nível de competitividade do Lean em relação ao Brasil ou em relação aos outros países? Perfeitamente. Bom, eu vou dizer o seguinte, claro que assim, é um bate-papo, eu não vim aqui, eu tenho, claro, alguns escritos, aqui os meus escritozinhos para me ancorar e me servir de um ou outro dado, mas eu não vou estar trazendo aqui e com dados de fato, com a preocupação de ancorar a minha fala em evidências objetivas, não é isso. Mas o que eu vou te dizer tem um caráter assim, mais subjetivo, que é o seguinte, falando de competitividade, produtividade e o status, né, da aplicação do sistema Lean no Japão, eu tenho a dizer o seguinte para vocês. Me deixa resgatar algo que se revelou alguns anos atrás, quando eu aterrissei por lá. Eu já aterriço por lá há muitos anos, regularmente, né? Tempos atrás eu tive a chance de aterrissar por lá e ter um bate-papo muito legal com um professor da Universidade de Tóquio. E aí ele me disse o seguinte, ele é um grande pesquisador, né, do sistema Lean, dentro da academia, uma das referências, e ele me disse o seguinte, olha, nós estamos passando no Japão por o que ele chamou de Dark Age, a era negra do Lean no Japão. Olha só que interessante. Por quê? Porque eu vou bem brevemente, bem sucintamente, resgatar o que ele me disse. Ele disse o seguinte, a competitividade global, hoje onde o Japão se insere, o Japão precisa, o mercado japonês é muito pequeno para o porte hoje das organizações japonesas, precisa estar no mercado global, obviamente, né? Como todas as grandes empresas norte-americanas, chinesas, enfim, as grandes multinacionais têm que estar atuando no mercado global. Não é diferente com as empresas japonesas, elas há muito tempo, há algumas décadas, saíram, né, para conquistar o mercado mundial. E só que, para surpresa, na década de 90, final da década de 90, os japoneses enfrentaram a concorrência brutal, ferrenha dos chineses. Dos asiáticos, de forma geral, os anteriormente apelidados tigres asiáticos, mas notadamente agora da China e dos coreanos, mas sobretudo os chineses. Então, assim, para resumir a história, o sistema Lean é super, hiper competitivo, mas as bases da competitividade global estavam sendo ditadas por outros drivers que os chineses levam grande vantagem. Por exemplo, custo de fabricação, custo de material e custo de mão de obra aplicada e todos os outros insumos. Assim, é brutal a diferença. Então, o que aconteceu? Só para resumir a história. Por que Dark Age? Porque as empresas japonesas estavam num processo forte de jogar as operações industriais para a China, se associando com empresas chinesas para poder ganhar o mercado, porque senão corria o risco de ficar para trás. Então, houve uma evasão muito grande da indústria manufatureira, seriada em larga escala, em massa, japonesa para a China e outros países que a gente apelidava aí de tigre asiático. Muito forte. O que acontece foi o seguinte, que eles lá também enfrentam sérios problemas de garantia de estabilidade e competitividade, sérios problemas. Por força de dificuldades de formação de massa crítica, nível de escolaridade no nível operacional muito baixo, difícil de formar, grande rotatividade, o que impede, né, a sustentação de um modelo calcado em conhecimento e pessoas. Então, as empresas japonesas estavam em sinuca de bico. O que começou a acontecer recentemente, nos últimos anos, um retorno da indústria manufatureira para o Japão. E aí, resgatando, nem todas, aquelas que eles chamam de
vamos dizer assim, produtos diferenciados, em que tecnologia e em que expertise como é que se diz, na orquestração da cadeia de suprimentos é chave. E aí, então, essas indústrias, esses segmentos, o Japão trouxe para dentro de casa, de novo, as operações industriais. Então, assim, teve um momento bastante complicado. Estou falando de nível de competitividade global, né, das empresas japonesas no nível cenário global. E hoje a gente tem assim uma manufatura no Japão, indústria japonesa, centrada em produtos com maior conteúdo tecnológico, mais difícil de, vamos dizer assim, de escalar, não modularizável. E aí sim o modelo Lean se aplica à perfeição, porque o sistema Lean ele é para sistemas de operações em que você tenha estabilidade da mão de obra aplicada, da massa crítica aplicada, porque precisa formar conhecimento, formar essa massa, e precisa de estabilidade, precisa de baixo nível de rotatividade, coisas que, por exemplo, na China isso é inviável. Então, assim, só para falar, eu não estou falando de números, estou falando só de contexto geral, né? A questão da competitividade. De forma geral, a gente tem assim, as indústrias, se comparado no cenário global, o que a gente tem são ilhas de excelência em termos de competitividade no Japão. Toyota é uma delas, Nissan é outra, tem uma série, Matsushita, enfim, tem uma série, Sony, são uma série de ilhas de excelência que são disparadamente competitividade benchmark para o mundo, né? Mas não é assim, isso são ilhas de excelência. De forma, se a gente agregar a indústria japonesa, ela é, na média, inferior em termos de competitividade do que a média americana, por exemplo. E é pior ainda, é muito ruim em serviços. 60% da competitividade americana, por exemplo. O nível da... E, cara, a gente está falando de 65% do PIB japonês é serviços. Não o segmento não manufatura, não manufatureiro, né? Então, cara, é um gap monstruoso. E aí, inclusive, a movimentação para a revolução industrial, né, a indústria 4.0, na verdade, claro que tem apelo e tem potencial na manufatura, mas o maior gap e o maior salto esperado é exatamente não manufatura, serviços. Quando isso entrar para serviços, logística, serviços financeiros, serviços de saúde, sai de baixo. Aí o salto é quântico. É o que se espera. Aqui no E aí Brasil... tem uma série de movimentos, a gente vai falar na sequência aqui, tem uma série de movimentos que pretendem concatenar isso, né? Esse modelo de referência da indústria 4.0 para além das fronteiras da manufatura, para além das fronteiras, porque é lá que está o grande gap. Ô, Guinato, e você consegue enxergar desde a sua jornada, né? Você gosta de usar essa palavra, na jornada Lean, você consegue enxergar o sistema Lean em termos de mudança, né? Quais são as mudanças que você consegue enxergar desde há 20 anos atrás aí, vamos dizer, até agora? Quais são as mudanças que você consegue ver no sistema Lean? Que interessante, rapaz. Olha, antes de falar de mudança, deixa eu te dizer o que garante... Desculpa, Helder Santos, e outros colegas que eu estou percebendo aí que já conhecem essa minha fala, esse meu mantra, né? Assim, vou falar assim do que eu acho que esteja mudando, cambiando, mas eu preciso falar do que garante competitividade nesse modelo. Boa, e aí, o que tem garantido competitividade desde o primeiro... Eu pisei a primeira vez no Japão em 1994, gente. Em setembro de 94, eu fui para lá. E aí, todo ano eu estou, né, recorrentemente indo para lá, para ver o que está acontecendo, aprender, enfim. Mas, assim, o que é que eu percebi? E essa ficha caiu mais recentemente, eu sempre falo isso, né? O que eu percebi que, de fato, sustenta essa distância que essas ilhas de excelência mantêm em relação aos competidores? É rigor. Rigor no básico bem feito. Básico bem feito que garante estabilidade dos processos, garante estabilidade do sistema, né? O basicão, eu costumo até brincar, né? Usando a expressão, mas o basicão bem feito, né? Óbvio, né? Não pode faltar, mas eu vou citar segurança.
segurança com top, compromisso top da organização, gestão de fluxo, gestão de ativos, em busca de máximo nível de rendimento, eficiência, os mecanismos de padronização, o velho famigerado 5S, que vem antes até. Então, isso é o basicão. E aí, desculpa, né? De novo a história, né? Eu sempre repito essa ladainha, é um mantra, mas assim, é isso que a gente não pode perder de vista. Eu sempre falo, e eu não vou perder essa oportunidade aqui de novo, de dizer assim, não pode achar que está feito, cara. Tá bom, e agora o que é? Qual é a indústria 4.0 agora? Velho, é o seguinte, hoje, amanhã e sempre, o rigor na sustentação, na manutenção do básico, do alicerce, é isso que vai te garantir competitividade e eventual evolução, eventual introdução de novos construtos, novas ferramentas, novas tecnologias. Então, o básico bem feito é que, de fato, é responsável pela distância. E o que eu tenho percebido, gente, muito modestamente, o que eu tenho percebido é que as empresas japonesas, a cultura japonesa ela é bastante conservadora. A Toyota, que é a nossa referência, né, esse mindset, ele é ainda mais conservador. Mas no sentido de aplicar tecnologias dominadas, testadas e vamos dizer assim, confiáveis. Então, essa é aí que mora a questão do que eu chamo de conservadorismo, né? Aplica a tecnologia, aplica desde que esteja sob total domínio e que você já tenha feito uma avaliação de o que você quer com essa introdução, o que é que você pretende obter daí, qual é a vantagem competitiva, qual é e aí qual é o trade-off, o que é que você eventualmente está abrindo mão na introdução dessa nova tecnologia. Então, o que eu tenho percebido, assim, eu tenho até depois um cruzamento, depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente, se o Ederson me ajudar aqui, porque eu me emociono, começo a enlouquecer, eu falar de um monte de coisa, mas assim, que é o seguinte, o básico bem feito está aqui, deixa eu ver se eu resgato aqui, o básico bem feito que eu tenho percebido que os caras estão com rigor, com cuidado, mas estão trazendo para dentro do básico bem feito, em gestão de fluxo, estão trazendo com força. Isso, gente, 25 anos atrás, quando eu estava lá, era agora the dark factory, as fábricas escuras, agora a robotização, que nada, nem foi assim, nem evoluiu do jeito que foi, que a gente esperava que evoluísse 25 anos atrás. Mas hoje está havendo o resgate dos AGVs, né, os veículos guiados autonomamente, os AGVs, RFID, que as tecnologias que a gente identifica, isso aí não é o tal são elementos da indústria 4.0. Exatamente. Então, na gestão de fluxo, gestão, né, as rotinas de movimentação de materiais, o pessoal introduzindo os AGVs, os Kanbans eletrônicos, por exemplo, na gestão à vista, né, o Mieruka, controle visual, sensor para coleta de dados associados a Big Data e na inteligência artificial para decodificar esse volume brutal de dados que se coleta, os digital dashboards, displays, né? Não mais o clássico totem, o painel de apontamento que se fazia manualmente, não, hoje é um dashboard digital que coleta informações via sensores nas máquinas, nos sistemas que, obviamente, já estamos conversando via IoT, né? Internet das Coisas. Na verdade, no Japão é o IIoT, Industrial Internet of Things. É a internet das coisas industriais. Então, o IIoT se conectando e trazendo para dentro dos mecanismos de gestão à vista, para monitoramento de desempenho, aquilo já tratado, aquilo já com a inteligência artificial aplicada, identificando tendências, identificando necessidade de correção de rumo. Então, assim, isso já se percebe. Né? Por exemplo, a adoção, a introdução de mudança, a introdução da tecnologia mudando a cara dos elementos mais elementares, mais básicos, né? Como eu acabei de falar, gestão de fluxo, rotas e rotinas, gestão à vista, a manutenção
com a realidade virtual, a realidade aumentada, que mais? A padronização do trabalho, instruções de trabalho digitais em 3D, por exemplo. A realidade virtual. Eu estou olhando aqui para baixo, que eu dei uma apontada, né? Uma série desses elementos que eu consegui relacionar. Isso aqui que eu fiz assim, é o que eu me lembrei que eu tenho visto. Mas depois eu vou mandar para vocês, me permita um parênteses. Como eu estou estudando isso, eu achei legal. Eu tenho investigado muita coisa. Então, assim, tem muita coisa legal. Depois, Helderson, me ajuda a disponibilizar isso para a turma que tiver interesse. Claro. Ensaios, ou seja, textos super relevantes de gente que entende do riscado, ensaios, cases de quem está aplicando né, o Lean, evoluindo com o sistema Lean dentro desse contexto da indústria 4.0, vídeos e papers da academia. Então, nos papers da academia, a gente vai ver os caras fazendo cruzamentos, vários autores renomados fazendo cruzamento dos mecanismos do Lean, por exemplo, como está aqui, ó, mecanismos, aqui aparece os mecanismos do Lean versus as ferramentas da indústria 4.0. Aqui é uma paper, aqui é outro paper, aqui é outro paper. Os caras estão fazendo esses cruzamentos. Mas o que eu digo para vocês, se me permitem, assim, com todo respeito, né? Cara, a gente está muito longe, porque há uma confusão, uma salada de fruta ainda em relação aos elementos do sistema Lean, ainda, lamentavelmente. Mas assim, é do jogo. Uma confusão danada no que compõe, de fato, os elementos, né, do sistema Lean. E mais ainda, como é mais novo, quais são os elementos da indústria 4.0? Quais são? Não há consenso. Esse cruzamento é super difícil de fazer. Então, o que eu fiz aqui não tem essa pretensão acadêmica, foi só o que eu tenho visto. E assim, é isso que eu posso te dizer. Então, Helderson, o que mudou, o que está mudando é isso. Assim, a introdução da tecnologia a serviço do basicão, para robustecer o basicão, torná-lo mais amigável ao usuário, torná-lo mais robusto no sentido de rápida decodificação e decisão, servindo de dados, né? A profusão de dados que hoje se é capaz de coletar. Então, assim, é isso, assim, para encerrar, e vamos ver se a gente avança um pouquinho mais, porque eu me emociono aqui, aí acabo me enlouquecendo aqui, querendo falar sobre isso. Verdadeiro show, Ginato. Eu realmente fico empolgado, né? E as pessoas também ficam com essa sua motivação, a mesma motivação de quando você começou há algumas décadas atrás. Pô, Anderson, vou tirar essa barba já. Algumas décadas. Mas é verdade. Então, é muito bom ver essa mesma empolgação de tanto tempo atrás. E, gente, se você realmente acha que algum colega seu merece também assistir essa live, coloca aí, encaminha para ele, clica no aviãozinho aí, encaminha para ele, para que ele possa também, seu amigo, poder também assistir essa live aí com a gente, tá? Que legal. Ginato, e dentro desse contexto, né, dentro dos 4.0, que você já começou a falar, a gente tem realmente, eu costumo brincar assim, tem muito especialista em indústria 4.0, né, e eu como engenheiro de produção, cara de manufatura, do Gemba, eu queria que você falasse um pouco, você já adiantou um pouco, mas dentro da visão do gestor de produção, o que é a indústria 4.0 para um gestor de produção, para o engenheiro de qualidade, para o engenheiro de segurança do trabalho, enfim, o que é que você acha que o impacto, o que é que seria a indústria 4.0 para esses atores, vamos dizer assim, e qual a importância, quais são os pontos importantes para ele, enfim, o que é que você consegue enxergar de importante, não só porque muito especialista fala de inteligência artificial, Big Data, ferramentas isoladas, muita parte eletrônica e de nuvem, de computação, mas e o olhar do gestor de produção, né? Como é que você consegue enxergar esse conceito de indústria 4.0 se fosse traduzir para um gestor de produção? Rapaz, eu sinceramente, Helderson, não sei se eu vou conseguir te dar uma resposta assim satisfatória, mas eu vou fazer alguns comentários. Eu não sei, de fato, eu realmente não tenho a resposta. Gostaria que estivesse aqui no meu script, ficava mais fácil, mas eu não tenho. Tem alguns, vou tentar juntar os retalhos aqui, vamos ver se forma uma coxa para tapar alguém. Eu diria o seguinte, primeiro, que assim, não é minha área, de fato, eu tenho a obrigação de conhecer o que é esse modelo
essa plataforma da indústria 4.0, porque é um contexto, né, que está se apresentando e avançando com força. Então, a nossa obrigação é conhecer isso, minimamente reconhecer o que é e o que não é. Porque tem muito do que não é. Então, assim, é um modelo, é uma plataforma para a gestão da manufatura e da cadeia e das cadeias produtivas. É isso. Mas, e aí se apelidou de Indústria 4.0. Na verdade, nasceu em 2011, né, numa iniciativa conjunta aí de academia, indústria, empresas, iniciativa privada, governo, na Alemanha, em 2011. Mas ganhou de fato, e aí com o objetivo original de alavancar a competitividade da indústria alemã. Esse foi o objetivo em 2011. 2016 ganhou relevância porque apareceu como tema importante num dos fóruns do Fórum Econômico Mundial, né? E aí, opa, ganhou relevância, ganhou atenção, e lá em seguida, 2017, já se abriu uma frente muito forte, robusta, para dar vazão, dar luz, né, a essa questão do movimento da indústria 4.0 no mundo. E aí, pô, hoje a gente tem 4 centros, né, para capitanear essa revolução da indústria 4.0 no mundo. Nos Estados Unidos, em São Francisco, na China, em Beijing, em Mumbai, na Índia, e agora o mais novo, 2018, em Tóquio, Japão. O 4º centro da indústria 4.0 no mundo no Japão. Então, são quatro polos ou centros, né, para a indústria 4.0 fomentar a indústria 4.0. Além disso, claro, tem outros grupos de trabalho, né, que estão captando no mundo. Desculpa estar divergindo um pouquinho, né, da tua pergunta mais pontual, mas eu vou chegar na questão do como é que o Japão está enxergando isso, enfim. E aí a gente também tem um negócio bacana, que é as lighthouses. São 44 organizações, empresas, que são referência na implementação consistente, séria da indústria 4.0. 44 hoje no mundo, 44. Em janeiro foi computado assim, deve estar inalterado ainda. 44 organizações. 2 estão aqui no Brasil, 2 dessas empresas. 17 na Ásia, acho que umas 20 na Europa, 2 nos Estados Unidos. Na América Latina só tem 2. A Renault, em Curitiba, e uma empresa, deixa eu me lembrar do nome dela, porque é um acrônimo, é a MODEC. MODEC é uma empresa que fabrica equipamentos para plataformas marítimas, petróleo e gás, no Rio de Janeiro. Essas são as 2 únicas na América Latina, né, que são referência. Então, Renault, em Curitiba, e MODEC. MODEC é japonesa. Pertence ao grupo Mitsui, mesmo grupo que integra o Kiritsu da Toyota, né? Ou do qual a Toyota integra. Enfim, e aí, no Japão, deixa eu dizer o seguinte para você, olha que legal, me permita divergir um pouquinho, porque eu achei que esse é um viés que eu podia explorar. Como é que a coisa está sendo enxergada? Como é que a coisa está se enxergando lá no Japão? É assim, ó, isso nasceu com um apelo muito à indústria do manufatura. Não era essa a intenção original, apenas essa a intenção original dos alemães. Era mais amplo. Mas acabou afunilando para a manufatura. E aí ficou assim, evoluiu assim. No Japão, desde o início, quando se começou a explorar, eles estavam muito preocupados, porque achavam que estavam muito atrás dos alemães. Os alemães costumam dizer que não, eles estão enganados. E um pouquinho daquele traço típico do japonês, não, a gente está mal, a gente não está bem. Mas eles estão super bem, porque tem uma série de vantagens que vão alavancar essa corrida deles, né? Então, assim, o Japão está vendo, as organizações japonesas estão vendo esse movimento, que é o IIoT, né, dentro do contexto indústria 4.0, e foi lançado recentemente, agorinha, no último encontro do Fórum Econômico Mundial, foi lançado no modelo japonês, que é o Society 5.0. É a próxima revolução. Sociedade 5.0. Para onde? Então, indústria 4.0, para os japoneses, é apenas um mecanismo que é uma peça importante
para o objetivo maior, que é o que o japonês está construindo, é Sociedade 5.0. Olha só que loucura. Depois me permita, depois eu vou alimentar quem tiver interesse e entender o que é a Sociedade 5.0. É um modelo integrado da Super Smart Cities, cidades super inteligentes. Olhem só que lance. Sabe quem é que está na dianteira disso? Toyota. Olha só o que a Toyota está fazendo. Em janeiro, acabou de anunciar uma área no pé do Monte Fuji, que é deles, é uma fábrica antiga que eles têm lá desde 1960 e poucos. Eles vão desativar, transformar, e lá, 165 acres, eles vão estruturar, já estão em processo, The Woven City, a Super Smart City. É uma cidade super inteligente da Toyota, com tudo isso que a gente está entendendo como indústria 4.0 e muito mais, a Society 5.0, lá. E aí tem... Cara, é um negócio maluco demais. Assim. Tem que assistir os vídeos. Porque ler... Tem muita coisa, tem paper, tem um monte de coisa. Mas dá uma olhada nos vídeos. Tem esses vídeos que estão aí. Depois eu digo para você. É vídeo de 10 minutos, 4 minutos, 2 minutos, para ver o que é The Woven City. O modelo está tudo modelado já em 3D. O que é a cidade smart? E aí tem coisas super... Cara, loucura, assim, lá da frente, da fronteira. Porque é o que a Toyota quer, né? Com essa revolução toda é melhorar a vida das pessoas de forma geral. Mobilidade é um dos elementos. Tá? O e-pallet, o pallet, o pallet é o modelo de mobilidade urbana hoje. A Toyota é um modelo da Toyota. Está lá dentro também, tá nesses vídeos aí. Que é o que é o carro hoje no modelo carro conceituado. Eles iam testar, estavam testando já, mas iam botar para quebrar agora na Olimpíada, com o e-pallet, os pallet, que é esses carros autônomos, elétricos autônomos, completamente autônomos. Cara, é um negócio, não sei se vai dar para ver, se eu mostrar aqui, talvez dê para ver, assim, parece uns cubinhos com roda, tá vendo? Dá para ver? Uhum. Dá para ver. É isso aí. Isso aqui é o pallet. Tá ali, ó, parece um ônibusinho, parece um caminhãozinho. Pequenininho, né? Eles têm de comprimento de 4 a 7 metros, depende da aplicação. 4 a 7 metros. E aí, cara, é um negócio maluco, assim. Ele pode ser para transporte urbano, como um micro-ônibus, pode ser para uma estação de trabalho, enquanto você está se transportando de um lugar para o outro, você está trabalhando, é uma estação de trabalho, é tudo modulado, tudo modulável. Ela pode ser um ateliê, ela pode ser uma loja de calçados, um fast food, o que você quiser. Você pede em casa, iFood. O carrinho do iFood chega ali na tua casa, abre as portas, você se serve ali no carrinho, o cara acabou de chegar. Entendeu? Nesse e-pallet que acabou de chegar. Caraca! Velho, é outro mundo, é outra história. Dê uma olhada nesses vídeos, é uma loucura. Então, assim, desculpa, eu vou voltar para a questão. Assim, cara, a gente tem que entender esse contexto, né? Que é o que a Toyota está fazendo. A Toyota não está fazendo carro, bababá, outras. Então, assim, essa Smart City, The Woven City, tudo movido com célula, tudo alimentado energia solar, baterias elétricas recarregáveis, células de hidrogênio. Tudo, os prédios, a maior parte dos prédios, tudo quanto possível, madeira, para reduzir a pegada de carbono, né? Quem constrói, que é robôs que vão construir, com uma técnica, olha que legal, a técnica de encaixe japonês. O japonês usa muito pouco prego, né, em construção. É tudo encaixe. Né? Então, eles vão resgatar isso, a tecnologia construtiva de casas e elementos japoneses, os robôs vão fazer isso. Cara, é um negócio assim que você tem. Eu me arrepio só de lembrar, né, do que eu li e vi nos vídeos. Então, velho, desculpa, né? Eu quis aproveitar essa porra, tem que falar sobre isso aí, que é o que está lá na frente, velho. É o que está lá na frente. E os caras estão trabalhando nisso. Pena que a gente não vai poder ver. Agora na Tóquio 2020, a Olimpíada, um pouquinho disso, porque um pouquinho disso ia ser pilotado. A própria Woven City, que vai ser, estava programada para ser lançada ano que vem, final do ano que vem, provavelmente vai ser postergada. E, inicialmente vão morar lá 2.000 pessoas, funcionários da Toyota e suas famílias,
pesquisadores, cientistas, pesquisadores que vão estar envolvidos com as tecnologias em teste lá, parceiros de negócio, prestadores de serviço, porque eles já estão, por exemplo, isso que eu falei há pouco, né, de a livraria, o fast food, nesses carrinhos e tudo mais, vai estar lá o Uber, vai estar lá Pizza Hut, já estão com parcerias com a Toyota, entendeu? Para montar esses modelos aí de serviços usando essas tecnologias. Então, esses caras vão morar lá também. E quem tiver interesse em alguma contribuição. Eu e a torcida inteira do Corinthians, do Kashima Antlers, que é... Eu e a torcida inteira do Kashima antes me candidatei. Eu me candidatei para morar lá nessa fase inicial, propondo pesquisar, propondo a eles, que sou eu, né? Mas propus a eles, olha, vamos fazer o seguinte, design, se é para replicar em larga escala, vamos usar o Lean Development, a abordagem Lean System para projeto escalável dessa cidade, para depois replicar isso facilmente para outros núcleos. Aí os caras, que legal, mas, pô, eu e a torcida inteira do Kashima Antlers querem morar lá. Queria oportunidade dessa. Realmente. Ô, Guinato, desse contexto todo... Mas desculpa, cara, eu acabei enlouquecendo, porque eu disse, porra, eu quero falar desse negócio aqui. E acabei enlouquecendo, não te respondendo a pergunta. Mas assim, ó, o que eu acho que dá para dizer, Eldersan, assim, a gente precisa estar muito atento. Assim, o engenheiro de produção, o gestor, precisa estar atento com as armadilhas. Assim, é uma armadilha, assim, achar que é a nova onda. Cara, cuidado com esse negócio. É a nova onda, é por aí, cara. Não tem, é inescapável. Vai. Tem que surfar. Se você não surfar, não der os braçados, vai perder ou não pega mais. Não é isso. Cuidado, você vai pegar a onda errada. Vai perder o campeonato. Vai pegar a onda errada, vai fazer a escolha errada. Então, assim, primeira questão, assim, isso se trata de um modelo Cyber Physics. CPS, Cyber Physics System. Isso é o que está por trás. Modelo ciberfísico, que é a fusão do modelo digital, do mundo digital, cibernético, com o modelo físico, real, das fábricas, das coisas. Então, esse é um CPS. Então, assim, antes de você fazer, né, trazer o cibernético, a informação digital para potencializar o físico, tenha segurança de que o teu físico está bem construído, estruturado, a partir de um modelo consistente, coerente de gestão. Então, entendeu? Assim, não adianta vir com o cibernético, o digital, em cima de um modelo físico mal construído, mal estruturado, meu amigo. Porque a indústria 4.0 é ciberfísico, né? Cibernético, físico. O que adianta você trazer o digital para algo, para potencializar algo que fisicamente está mal estruturado? Então, primeiro, implemente o básico bem feito para garantir que o físico está bem estruturado, robusto e tem consistência. Pode se servir do que vem, da oferta da tecnologia digital. Faz uma avaliação de status, né, desse modelo físico, faz um assessment, vê qual é o potencial de ganho trazendo a tecnologia digital para dentro dele, o que ganha. E qual é o eventual trade-off, quais são as escolhas que eventualmente você tem que fazer. E aí escolha um passo a passo para ir introduzindo esses mecanismos, nessa tecnologia digital, mas todas elas medindo, né, ganho. O que é que eu quero? O que é que eu obtive? Qual é o próximo passo? Porque senão vira o samba do crioulo doido. Desculpa a linguagem chula, sempre faço isso mesmo. Dá uma escorregada aí para o simplório. Eu acho que é assim, um pouquinho disso, eu acho que, né, eu gostaria de falar. Olha só que legal, eu falei, né, do Super Smart City. Cara, o Japão tá na dianteira, né, em relação a isso. A Toyota saca e é campeã dessa causa, né? Eu falei agora, não é só fabricar carro, eles estão pensando lá na frente com o Super Smart City, o Woven City, o Palette, né? Que é um modelo de mobilidade. O que está por trás disso aí, gente? É assim, eles têm vantagens. Uma predileção por robótica, tecnologia. Isso é um traço da cultura japonesa. O japonês é tarado por
robótica e tecnologia, inteligência artificial, que é a nova proposta desse mundo, né? Cara, tem um apelo brutal lá para eles. Eles têm um background, parque físico, industrial e tecnológico brutal, uma vantagem monstra, e conhecimento tecnológico brutal, vantagem monstra. Então, eles têm uma série de vantagens. E tem algo que é premente, assim, eles têm uma necessidade brutal, que é o seguinte: eles precisam dessa adoção muito um pouco diferente, eu diria assim, bastante diferente das outras, os outros ambientes, outras nações em que, cara, esse negócio aí vai roubar, vai tirar emprego de muita gente. Lá é assim, ó. Cara, hoje, 27% da população já tem mais de 65 anos. 2050, 40% vai ter mais de 65 anos. Uau, O Japão estava com... Eu me lembro, quando era maior do que o Brasil, em termos de população, foi maior que o Brasil. O Brasil estava com 202, 203 milhões. O Japão tinha 128 milhões, 124 milhões. Hoje está com menos de 120 milhões. Vai, no final desse século, vai baixar de 100 milhões. A maior perda vai ser na mão de obra ativa. Ou seja, a taxa de natalidade, que tem que ser de 2,1 bebês nascidos por mulher para manter o equilíbrio e crescer, 2,1. O Japão está em 1,4. Não tem jeito. Assim, e é uma sociedade que está envelhecendo e encolhendo a massa de mão de obra ativa, né? Então, assim, é a saída. Então, tem um apelo brutal para eles, entendeu, Helderson? Tomara que os amigos aí estejam entendendo e concordando comigo, né? E fazendo sentido isso que eu estou dizendo. Então, tem um apelo brutal. Então, podem ter certeza que eles vão deslanchar nisso, assim, com uma velocidade brutal. De novo, o Japão vai ser referência, ainda que a Alemanha tenha saído na frente, a Europa tenha saído na frente na proposta, mas o que está se propondo com a Society 5.0 é muito além, muito além. Ignato, o que a gente pode, nós brasileiros, né, o que a gente pode tirar de aprendizado dentro desse contexto todo de Lean Manufacturing, o Japão tendo toda essa filosofia junto com a indústria 4.0, dentro desse contexto, o que é que nós brasileiros, em termos de empresas, o que as empresas brasileiras podem, empresas brasileiras e também profissionais, né, podem tirar de lição aprendida de tudo isso que está acontecendo lá no Japão, e o que a gente pode aprender e realizar já aqui? Pois é, rapaz. Assim, essa resposta a gente está construindo, na verdade. A gente está tentando enxergar o que se pode aprender, né? Eu antecipei algumas coisas que eu gostaria de dizer. Assim. Primeiro, a gente tem que aprender que segurar o... Assim, tem que entender que assim, a gente precisa de agilidade nas decisões, a inovação, breakthrough, rompimento, tudo mais. Claro que isso é importante, mas existem momentos de decisão que, uma vez tomada, as implicações são brutais e quase que irreversíveis. Os danos são muito pesados. Nesses momentos, e exatamente no momento em que você define caminho para o teu negócio, você pode adotar um caminho errado e matar. Acabou, não tem. Vou voltar. Não tem volta agora. Então, a decisão foi nevrálgica, fatal. Tomou uma decisão errada, lascou. E isso está no nível muito da decisão de qual modelo de negócio, que caminho nesses termos, né, eu vou adotar. Então, uma das lições, acho que tem muita coisa para a gente ainda né, refletindo e aprendendo, mas uma das questões cara, é aquilo que eu comentei. Tenha a noção clara do que é que você precisa como modelo de negócio. No mais ampla acepção dessa palavra, né? O que é onde é que você está? Qual é o negócio? Qual é o teu mercado? Toda aquela análise, eu não vou detalhar isso, até porque nem me cabe. Mas, assim, qual é o modelo de negócio que se adequa ao que você propõe para esse mercado, para esse cliente, enfim. Isso, sinceramente, gente, assim, porque agora é a internet das coisas, é o mundo digital. Sim, mas nada nem tudo é pura e simplesmente etéreo. Assim, você tem
os construtos físicos. Outro dia não, ontem estava conversando com um colega da indústria naval. Ele está muito preocupado com isso. Pô, Ginato, quando é que nós vamos? Ele disse o seguinte: pois é, você acha que por aqui, que é o rompimento, que é a indústria 4.0, a digital é o seguinte. Velho, deixa eu te perguntar o seguinte. Como é que se fabrica um navio mesmo? Com impressão 3D? Como é que é mesmo? Então, assim, obviamente foi irônico, né? Cara, tem questões, tem muita coisa que, claro, a gente vai digitalizar, a gente vai jogar num outro nível, numa outra plataforma, outra esfera. Mas muito do que a gente conhece hoje, ainda, não vamos ser ingênuos de achar que um navio não vai... mas talvez não precise mais de navio. Pô, mas por muito tempo ainda, você vai precisar de navio. Estou chutando. Desculpe, o seu exemplo é muito, muito simplório. Mas você me entendeu? Assim, as questões... Por isso que eu estou insistindo com essa questão assim de... cuidado, né, com esse afã de pular a cerca, de ir para o outro lado e o que tem lá. Assim, primeiro, ponha no lugar o modelo físico que satisfaça. Modelo de gestão de operações físico, robusto, dominado, na tua mão, rédeas na mão, para que você tenha condição, né, de garantir estabilidade, ampliar isso, scope. E aí sim, esse é o primeiro aprendizado. Aí sim, meu amigo, aprenda o que entenda com perfeição. E cuidado com as armadilhas, né, dos especialistas, os experts. Entendo qual é a proposta disso que para nós é novo. O mundo digital, a revolução 4.0 e tudo isso. E aí, o que é uma análise rigorosa do que é que você pode trazer para dentro com ganho, com vantagem competitiva. Senão, meu amigo, né, é um risco brutal aí de você se perder, né? E perder o bonde aí, literalmente, né? Tomando a onda errada. Desculpa, Helder Santos, eu queria ser mais objetivo nessas respostas. Algumas vezes não dá, porque a gente está aprendendo mesmo ainda, né? Eu não sei. A gente está descobrindo. Tá ótimo. Ô, Ginato, e já então, olhando para o Brasil, né? Dando um pouquinho um passo para trás, então, nessa questão, além do basicão bem feito, o que você acha? Qual a dica? Eu sei que não existe uma dica, né? A pergunta de $1 milhão, né? Mas o que é que você acha que os gestores, os profissionais, as indústrias teriam que fazer para garantir esse basicão bem feito aí? O que é que você enxerga? A primeira coisa que você olha e diz, puxa, isso aqui, todo mundo só faz isso de maneira errada, ou deveria fazer de um jeito e faz de outro. O que é que você acha que claro, a grande sacada para a indústria brasileira sair de um patamar e ir para outro nível, né? Mesmo fora do conceito, fazendo para buscar esse basicão bem feito, né? O que você acha que a gente poderia fazer diferente aqui no Brasil? Rapaz, eu acredito assim que eu sou, obviamente, né? Esse é um viés, é um cacuete, assim. Eu acredito muito pesadamente na questão do domínio conceitual, domínio teórico das coisas, né? O empírico, o real, você tem que entender ele, o que está por trás, quais são os construtos teóricos que estão por trás. Você tendo esse entendimento, você domina aquilo que está aparente. Você domina, você é capaz de interferir, ajustar, promover mudança, promover replicação. Então, isso é uma primeira questão. Assim, eu acho que nós, e todos aqueles que eu apregou isso, né? Assim, cara, domínio, tem que ter uma preocupação com dominar. Essa aí, não, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar isso aí, vamos aplicar o sistema puxado aí, bota o Kanban aí, tem que ser o Kanban. Afinal, é Lean, é o WCM, tem que ter o sistema puxado, tem que botar o Kanban, o supermercado. Como é que não tem supermercado? Porra, não é Lean. Vamos lá. Então, assim, tem que ir mais a fundo. Então, sinceramente, eu sei que isso também, de novo, questão trivial, mas o trivial que paga a conta, velho. É assim, domínio, né, do que está por trás, dos conceitos. Você tendo domínio conceitual, você é capaz de fazer, desculpa de novo a linguagem simplória, gato e sapato. O que eu quero dizer? Assim, qualquer que seja o contexto, num hospital, num banco, numa clínica, num aeroporto,
usina de aço, numa fabricante de calçado, numa indústria petroquímica, você consegue identificar o que é que precisa estar ali para fazer gestão. Quais são os conceitos? Que forma eles vão tomar vai depender das condições de contorno, das circunstâncias, dos recursos, à mão. Enfim, mais uma vez, você tendo domínio, né, do conceito, e aí eu vou fazer uma defesa, né, óbvia, da nossa abordagem. A gente tem muito rigor nisso. Nós temos, eu como mentor e consultor, eu obviamente sou rigoroso nisso. Então tem um roadmap. Hoje eu não tenho mais receio de chamar de roadmap, tudo bem, né? Você tinha um pouquinho de receio, mas não, tem um guia para implementação, e eu tenho muito rigor em explicar o porquê, qual é a lógica que está por trás desse passo a passo. Por exemplo, né? Um dos elementos-chave na estrutura de um modelo, a gente está falando de estruturar modelo ciberfísico, né? Modelo físico, gestão de fluxo, para o modelo digital também. Mas, assim, no físico, é fundamental gestão de fluxo. Domínio de gestão. É o flow thinking, é a mentalidade, o pensamento de gestão do fluxo. É um conceito pesadíssimo que está por trás. Tem que dominar esse conceito. O que é esse conceito de flow thinking? Tem que dominar. Eu não tenho a pretensão de toda vez que eu vou dar as instruções, eu entrar nesse detalhe, né? Mas eu preciso, como mentor, como instrutor, ter esse domínio. E aí eu consigo explicar o que faz sentido para você. Você está vendo que para você fazer gestão de fluxo, tem 3 elementos que são práticos, você precisa ter sempre na tua mão, que é rota inequívoca, ritmo e rotinas de movimentação. Esses três são elementos que você vê, construtos físicos você vê, mas que estão vinculados ao que está conceito mais profundo, né, do flow thinking. Entende, Elderson? Sim. Então, eu acho que a gente precisa dessa preocupação de dominar. A gente é muito leniente com relação a isso, assim, de forma geral, né? E gestores, de forma geral, ainda mais fortemente. Não, sai fazendo, o negócio é fazer, mas eu sou fazedor. Cara, um fazedor que não tem domínio do que está fazendo, não consegue identificar como é que vai. Pode inferir o que ele pretende fazer, onde ele pretende chegar, mas não pode afirmar com segurança, com algum grau de certeza, onde é que vai dar o final da jornada. Não pode, não consegue. Ignato. Desculpa, eu me estendi, são 20h56, está quase estourando o tempo aí, né? Que pena. Pois é, parece brincadeira, mas já passou 1 hora aqui. É impressionante, né? Desculpa, já passou 1 hora. Não, já passou 1 hora e parece que tem 5 minutos que a gente começou a conversar, né? Porque o assunto é muito bom, né? Pessoal, eu sou, você sabe que eu sou. Exatamente, né? Até o Gilberto está falando que essa live daria umas 8 horas, é verdade. Coitados! A ideia, pessoal, a gente estou conversando com o Ignato, a gente tentar fazer outros encontros, né, daqui a um tempo, para poder transmitir, fazer com que essa quarentena seja mais produtiva para vocês, tá? E a ideia é tentar outras oportunidades, outras tecnologias para que a gente possa continuar transmitindo conhecimento, o Ignato, com essa vibração toda e com esse conhecimento todo, tá? Mas realmente a live está acabando. Vou passar a palavra para a Ignato se despedir aí da turma. A gente realmente em breve deve estar vindo com outra novidade aí para transmitir conhecimento para vocês, para continuar com esse papo, tá? Vou deixar, eu geralmente não deixo a live salva, mas eu vou deixar a live salva. Eu queria o feedback de vocês, eu queria que vocês dessem um print aí na tela e marcasse a gente, marcasse o Ignato e desse feedback dessa live. É muito importante para a gente, para saber se a gente está no caminho certo. Então dá um print aí, marca a gente no Instagram, para que a gente possa saber se está no caminho certo, tá? Então, Ignato, fica aí com as palavras finais. Muito obrigado, tá? Foi um show e a gente vai marcar outra coisa, porque foi muito bom. Vamos. Puxa vida, eu fico muito feliz. É aquilo, né? Assim, quando a gente tem a oportunidade de estar envolvido e falar, enfim, tratar de tema que é paixão, e é a minha paixão, a paixão da minha vida, é isso, né? Aí o tempo voa, eu
né, quero falar de tanta coisa. Eu quero dizer o seguinte para vocês, bem legal. Isso, para mim, essa oportunidade de estar aqui com vocês, batendo papo, eu vi de duas mãos, que deveria ser de duas mãos, eu estou aqui, vomitando. Mas para nós, para mim, é super importante, que está construindo, está me ajudando a construir da forma, e tudo isso que eu estou construindo aqui. Eu disse a vocês, né, eu estou com dezenas de papers, né, sobre o tema. Academia, ensaios, cases, está tudo separado aqui, que eu pesquisei para esse momento aqui, estou pesquisando, estou levantando, e vídeos, e que, cara, é um negócio monstruoso. Aí, Elderson, me ajuda depois, né, para ver como é que a gente disponibiliza isso para quem tiver interesse. Okay. Então, assim, eu pretendo avançar nisso. Eu pretendo avançar de tal forma que eu consiga produzir também aqui. Eu quero, por enquanto, estou aprendendo, e eu quero isso que eu fui capaz de fazer aqui, né, de relacionar mecanismos do Lean com os construtos, os elementos da indústria 4.0, eu pretendo dar um caráter mais robusto científico para isso. Quem sabe produzir alguma coisa que nos sirva, né? Como eu disse, de teoria, de conceito que nos oriente, né? De como é que a gente evolui por aí. Eu até hoje pela manhã estava conversando com um colega, o Alexandre Sandes, para a gente fazer uma avaliação do sistema de gestão de operações físico, com vistas a o que precisa fazer para viabilizar a entrada da indústria 4.0. Isso é uma coisa que nós vamos fazer. Então, tem muita coisa por aí. Tem coisa legal que eu também quero fazer e dividir com vocês, o que está na essência da gestão de operações, a gestão de fluxo. Um negócio super bacana que eu quero trazer para vocês o que a gente está fazendo em termos de gestão de operações aqui no Brasil com o viés inescapável da sustentabilidade ligado aos 17 objetivos da sustentabilidade que a ONU já impôs. Os japoneses estão na frente com relação a essa questão.